Salve, salve! E aí, suave, tranquilo, na paz de Deus? Nesse vídeo aqui, eu vim trazer a filosofia estoica na prática. Isso acontecendo naturalmente, eu não quero ver você chorar. Primeiramente, o estoicismo é uma escola filosófica, ou seja, nada mais é que uma forma de pensar na vida. Essa forma de pensar tem o foco na vida prática. E como essa filosofia funciona? Basicamente, ela é dividida em 3 grandes premissas gerais, que é a fidelidade ao conhecimento, o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pelo indivíduo e a abdicação de sentimentos externos. Primeiramente, o estoicismo valoriza muito a busca constante pelo conhecimento. E bom, se você está buscando conhecimento, basicamente você admite que você não sabe tudo. E tem uma frase, muito interessante do próprio estoicismo que diz: a maior sabedoria é reconhecer a própria ignorância. Além do conhecimento, o estoicismo também preza muito a razão. Então, em todas as suas atitudes, o estoicismo diz para sempre priorizar a razão e nunca a emoção. Então, você deve sempre procurar o seu domínio próprio e agir da forma mais racional possível em situações críticas. Bom, e com isso vem o conceito de virtude. Para você ser um ser virtuoso para os estoicos, você precisa seguir aquilo que é certo e agir da forma mais racional possível. Mas o que é o certo? Nesse ponto, depende muito do indivíduo. Basicamente, são seus princípios, aquilo que ele acredita que é certo e também, claro, balizado ali pela sociedade no geral. E outro ponto muito importante da filosofia estoica é que ela foca muito no ato em si. Ou seja, você deve não só saber o que é certo, ou seja, buscar esse conhecimento, mas você também deve praticar o que é certo. Com mais ênfase no praticar. Porque não adianta você ter o conhecimento do que é certo se você não o pratica. E com isso, nos traz a segunda grande premissa geral: o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pelo indivíduo. O estoicismo diz para você sempre ter o foco apenas naquilo que você pode controlar. Ou seja, você deve ter uma visão racional, você deve buscar o conhecimento e, quando for agir da forma mais prudente possível e apenas com foco naquilo que você pode controlar. Bom, outra premissa do estoicismo é a responsabilidade pelos seus atos. Ou seja, tudo que está ao seu redor basicamente é uma relação direta de causa e efeito. Então, se você não está gostando, por exemplo, da sua vida nesse ponto, você deve assumir a responsabilidade que você chegou nesse ponto por culpa sua e única e exclusivamente sua, e então fazer tudo aquilo que você pode, para mudar essa situação. Porém, a maior sacada do estoicismo, na minha opinião, está justamente na negativa dessa grande premissa, que é: você deve eliminar da sua vida tudo aquilo que você não pode controlar. E cara, nesse ponto, essa filosofia entra em todos os aspectos da vida. Por exemplo, vamos supor que você fez uma prova e você saiu dela e ficou pensando: cara, será que eu fui bem? Será que eu vou passar? De acordo com o estoicismo, não faz sentido você ficar pensando esse tipo de coisa. Por quê? O fato de você pensar se você foi bem ou não vai alterar em nada o resultado da prova. Aí, claro que a gente pode adentrar mais nisso, que a gente pega a primeira premissa de busca pelo conhecimento. Então você pode, em vez de pensar: será que eu fui bem? O que me fez pensar que eu não fui bem? O que me fez não ter a confiança suficiente que eu fui bem ou não na prova? Isso aí sim faz sentido pensar. Porém, você também deve ter esse momento de pensamento de uma forma mais rápida. Por quê? Como o estoicismo preza muito o ato em si, você deve pensar assim, por que você não foi bem e tal, mas você deve agir com isso. Ou seja, você deve, procurar um psicólogo para ver se você tá com algum tipo de problema de autoestima, estudar mais para um próximo teste, por exemplo, enfim, fazer soluções práticas para você conseguir resolver essa situação. Ou seja, foque em resoluções e não em pensamentos. Bom, e outra skill que você pode obter dessa segunda premissa do estoicismo é a liberdade do pensamento das outras pessoas. Ou seja, você não se importar mais com o que as outras pessoas pensam, com o que as outras pessoas acham de você. Por exemplo, eu tô aqui, cara, eu tô aqui no meio de um parque, tem algumas pessoas, tem pessoas passando, tem carros passando, mas eu não me importo. Por quê? Cara, eu não posso controlar o que as outras pessoas pensam de mim. Eu posso apenas fazer situações práticas, ou seja, eu posso apenas vir aqui e gravar esse vídeo pra vocês e acabou, entendeu? Então, essa liberdade você também pode obter por essa segunda premissa. E além disso, o estoicismo também prega o aceitamento da sua vida. Ou seja, depois que você eliminou tudo aquilo que você não pode controlar, focou naquilo que você pode controlar, fez ações práticas para mudar aquilo que você quer, de acordo com seus princípios, da forma mais prudente e racional possível, você deve aceitar a sua vida da forma que ela é. Você deve encarar ela de frente. Depois que você já fez tudo para mudar e, vamos supor, não mudou, cara, aceita. O estoicismo, ele
traz isso. Você tem que estar de acordo com aquilo que você está vivendo. Não adianta você, por exemplo, ir para um lugar, curtir ali e tal, ficar tranquilo e ficar pensando em trabalho, por exemplo. Isso o estoicismo também não curte. Você tem que aproveitar o presente sempre. Por isso, atitudes práticas e racionais, mas sempre também com o foco em viver a sua vida da forma mais prudente possível e também trazer para você a ataraxia. O que é essa ataraxia? Paz de espírito, tranquilidade. Porque depois que a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance de fazer, cara, não tem mais o que ser feito. Então você pode, nesse momento, descansar e ser mais tranquilo com a sua vida. E por fim, vem a terceira grande premissa do estoicismo, que é a abdicação dos sentimentos externos. Ou seja, você deve se abdicar das suas emoções mais fortes, das suas paixões, dos seus vícios, dos seus desejos extremos, enfim. Você deve sempre se afastar daquilo que pode te fazer agir de uma forma irracional. Tanto que uma frase, uma grande frase do estoicismo é: tenha o prazer de ver os teus vícios morrendo antes de você. Então o estoicismo sempre preza por você ser uma pessoa racional. E para ser racional, você tem que eliminar também a irracionalidade. Então agir sempre da melhor forma possível e mais prudente. Para isso você não pode colocar emoções na sua cabeça, não pode agir pela emoção, enfim, se abdicar dessas coisas. Portanto, para você ser uma pessoa realmente estoica, você deve se abdicar das suas crenças, paixões, desejos e vícios e sempre agir da forma mais racional possível. Mas é claro, cara, que toda filosofia, ela é feita como uma sugestão de vida. Você nunca deve seguir uma filosofia ao pé da letra. Ou seja, não é porque você é um cara mais estoico que você vai se abdicar de todas as suas paixões, por exemplo. Não, cara. Às vezes você precisa ter paixões, porque a vida também é feita disso, de agir, às vezes, também de forma irracional. Bom, outra coisa também é que, às vezes, você pensar naquilo que não dá pra resolver, que não está no seu controle, faz bem psicologicamente. Eu, por exemplo, muitas vezes eu penso, vamos supor, aconteceu uma situação e eu fico me lamentando da situação por um tempo, claro, um pequeno tempo, mas isso me faz bem psicologicamente. Então você deve pegar aquilo que faz sentido pra você em alguma filosofia e aí você traz pra sua vida prática. O estoicismo também preza isso. Você não deve ser um cara irracional no sentido de seguir à risca uma filosofia. Ou seja, o equilíbrio é o segredo para a vida. Então sempre procure ser uma pessoa racional, deixe os seus vícios morrerem, pense e tenha o foco naquilo que você pode controlar, mas tenha equilíbrio em tudo isso. Sempre tenha suas ações de uma forma que você vai gostar da sua própria vida. Então é isso, valeu, falou! Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar.